Obrigado. Aleluias, quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. É um momento de muita alegria, de muita honra poder estar aqui, neste momento, ministrando a palavra do Senhor Jesus. Eu acredito que todo aquele que um dia se converteu a Cristo, ele almeja levar a palavra do Senhor. Porque nós somos nada mais, nada menos do que discípulos de Jesus. Não precisamos carregar uma carteirinha, não precisamos ter um título, porque um título maior nós já temos. Nós somos obreiros da casa do Senhor Jesus. Nós somos membros de um corpo de Cristo. Nós somos mensageiros de Cristo. Muitos de nós esperam ter um título para dizer: Senhor, quando eu for, eu prego. Quando eu for, eu louvo. Quando eu for, eu ministro coreografia. Quando eu for, eu participo de um ministério na igreja. Mas o nosso chamado é agora. Nosso chamado não vai ser amanhã, não foi ontem. O nosso chamado é hoje. Amém? Então eu quero agradecer ao bispo por essa oportunidade, pela vida da pastora, por também confiar em nossa vida, para ministrar hoje uma palavra ao vosso coração. Amém? Você que trouxe a tua Bíblia, eu peço que você se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Que você abra comigo no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 5, do verso 1, para a honra e glória do Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1, para a glória e honra do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que toda a honra, toda a glória seja dada a Deus nesta noite. Amém? Que nós possamos saber que estamos aqui só por causa dele, que nós estamos aqui nesta noite. Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu este 2 barcos junto à praia ao lado. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. Amém? Pode fechar sua Bíblia um só instante. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos essa oportunidade, Pai, de estarmos fazendo uso e menção de Tua palavra nesta noite. Amado e querido Espírito Santo, neste momento, peço que o Senhor continue conosco, nos orientando, falando ao nosso coração aquilo que somente o Senhor quer, Pai. Que nada de mim possa sair nesta noite, Senhor, porque eu não tenho nada para lhe oferecer nesta noite. Mas o que tenho, Senhor, meu Deus querido, é apenas uma voz que emprestarei para Ti, amado querido Espírito Santo, para que juntos possamos ouvir aquilo que o Pai assim tem nos orientado. Assim eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que pode, aplauda ao Senhor Jesus, toma o teu assento, amém, e glorifica ao Senhor para a glória e honra ao teu nome nesta noite. Glória a Deus. Eu quero aqui nesta noite iniciar essa ministração fazendo uma pergunta. Você já se sentiu cansado após um esforço sem ter um resultado? Você já trabalhou mais do que o normal durante um dia, e no final desse dia a tua sensação é que você não alcançou o desejo do teu coração? Que no final desse dia, o resultado não foi aquele que você tanto esperava, ou que você aguardava? Quando nós olhamos aqui para a palavra, a qual nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que Jesus, após ser batizado por João o Batista, ele ouve agora dizer que João está preso. E que agora, mais do que nunca, ele precisa acelerar o Evangelho. Ele precisa continuar aquilo que João Batista estava fazendo.
pregando o arrependimento. Que a mensagem era: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A mensagem era essa, a mensagem era culta, a mensagem era direta. A mensagem não trazia nenhuma alegoria dizendo: olha, se converta ao evangelho do Senhor, porque se você não tem, você vai passar a ter. Se você sofre, você não vai sofrer mais. Não, a mensagem era culta e simples: arrependei-vos. É a mensagem que nós temos que trazer: arrependei-vos. Jesus, ele não prometeu nada a ninguém, e nós não precisamos prometer, porque nós não temos nada para oferecer para ninguém. Quando a Bíblia vai dizer que Jesus ouve então que agora João está preso, ele sai de Nazaré e vai habitar em Cafarnaum, uma cidade marítima. Só que Jesus, ele não sai apenas de qualquer maneira, não, ele sai pregando o arrependimento. E a multidão começa a procurar Jesus aonde ele vai, aonde ele passa. A multidão ouve aquele chamado e começa a se converter. E ele vai atraindo cada vez mais pessoas para o seu ministério. Ele vai levando cada vez mais pessoas para ouvir a tua mensagem. E quando ele chega então na cidade de Cafarnaum, naquela cidade marítima, ele chega ao lado do lago de Cesanaré. E quando ele chega perto daquele lago, ele já não tinha mais para onde ir. Por quê? Porque a multidão comprimia, a multidão o apertava, porque era tanta gente que estava chegando que já não tinha mais espaço. Na minha visão, eu vejo Jesus afastando cada vez mais para perto da água, e aquela multidão cada vez mais se aproximando dele. Chega um momento então que não tem mais para onde Jesus ir. E Jesus, ele olha e ele avista 2 barcos. Quando ele avista aqueles 2 barcos, a ideia de Jesus era: vou entrar naquele barco e ministrar de lá. Só que o que chama-nos a atenção aqui é que o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, também relata essa mesma passagem, só que eles são diretos. O doutor Lucas aqui, ele traz uma riqueza de detalhes. Ele vai dizer que quando Jesus avista aqueles 2 barcos, tem 2 pescadores, triste, desanimado, cabisbaixo, frustrado. Por quê? Porque aquela pesca não tinha sido boa. Aquele dia, parecia que o mar não estava para peixe. Parecia que tudo aquilo que eles haviam aprendido durante a pesca tinha sido frustrado. Quem nunca se sentiu assim depois de um dia de trabalho? Quem nunca se sentiu assim no final do mês? Que quando recebe o salário as contas não batem. E aí você olha, até mesmo ora a Deus e fala: Deus, trabalhei o mês inteiro, e o que eu conquistei não dá para pagar metade das contas. Quem nunca orou a Deus dessa forma? Quem nunca olhou para os céus, quase murmurou a Deus? Mas a Bíblia vai dizer que Deus conhece o nosso coração. Antes que uma palavra saia da tua boca, o Senhor já sabe aquilo que você iria dizer. Então muitas vezes nós murmuramos contra Deus, porque a situação não saiu da maneira que nós planejamos. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele era um pescador experiente. Pedro, ele não era um pescador comum. Pedro, ele não era qualquer um. Pedro sabia qual era a melhor hora, qual era o melhor local, qual era a melhor ferramenta e qual peixe existia naquele lago. Ele sabia de tudo isso. Mas naquela noite parecia que ele era uma pessoa inexperiente na pesca. Pedro parecia o pior pescador naquele momento. Quem sabe ele se sentiu essa frustração no teu coração, porque tudo que ele sabia ali não valeu de nada. Todos os seus esforços, toda a tua sabedoria, todas as suas ferramentas já não serviu para nada. Chega uma hora
que as ferramentas que você tem na mão, que você tem usado, não vai servir para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque a ferramenta de Deus para nós é a oração. Essa ferramenta nunca vai falhar nas tuas mãos. E Pedro agora está ali triste. Pedro agora está ali com as suas redes, recolhendo as redes. Porque os 2 barcos estão atracados, está parado na areia. Não tem um peixe sequer. E esta frustração não é só de Pedro. Esta frustração não é só de Tiago. Não é só de João. Essa frustração é daqueles que estavam esperando o peixe chegar. Quem sabe o mercado, quem sabe a população que comeria daquele peixe, porém naquele dia, naquele momento, até aquele momento, ninguém iria comer peixe naquele dia. Até Jesus entrar em cena. Até aquele momento, Pedro não sabia, não tinha resposta para dizer o que estava acontecendo. Quem sabe todos atônicos, um olhando para o outro sem saber o que dizer, não tem resposta. Diante de uma dificuldade, diante de uma escassez, diante de uma frustração, nós não temos argumento. Você já viu alguém estando frustrado, ele ter argumento? Muitas pessoas terão argumento. Não, mas quem sabe não é a hora. Ah, não é a lua. A água hoje estava muito fria, a água hoje estava quente. Mas eles eram exímios pescadores. Não tinha resposta para aquela situação. Não tinha resposta. Quem sabe todos esperavam uma resposta, mas a resposta Pedro não tinha. João não tinha resposta, mas Deus tinha resposta para aquele dia. Então quando nós olhamos aqui, isso vai nos mostrarmos que sem Jesus, até o nosso melhor esforço, ele vai ser frustrado. Aquele que conhece Jesus, ele já sabe que o caminho, o norte é Cristo. Mas se você não tem esse norte, se você não tem a direção, tudo que você fazer será frustrado. Só que eles ainda não tiveram, até então aquele momento, não tiveram um encontro com o Mestre. Eles ouviam falar de Jesus, sabiam quem era Jesus, porém não tiveram um encontro como nós tivemos. O encontro deles ainda estava para acontecer. Então nós entendemos que quando Jesus ele entra, ele não entra apenas para realizar um milagre, mas ele entra para revelar que existem princípios espirituais. Quando Jesus ele entra na nossa vida, ele não entra apenas por entrar. Não é uma porta que você entra para que alguém entre e logo depois ela sai, não. Quando Jesus ele entra para mudar a sua história, ele entra para mudar a sua vida, ele entra para mudar a tua situação. Não importa quão grande, quão difícil ela seja, mas ele entra para mudar a situação. Ele entra para dizer: opa, cheguei, eu estou na casa, eu estou presente. Jesus ele não perguntou para Pedro, para João, para Tiago, como havia sido a pesca. Porque a Bíblia vai dizer que ele é onisciente, onipotente e onipresente. Jesus ele sabia tudo o que estava acontecendo, ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. Ele sabia da frustração daqueles pescadores. Mas Jesus tranquilo, em paz, porque ele sabia, uma só palavra e toda a situação mudaria. Então nós, nesta noite, nós vamos aprender aqui, através da palavra do Senhor, alguns princípios que nós devemos aplicar na nossa vida de cristão, na nossa vida de oração, na nossa vida de comunhão com Deus. Porque por esses princípios, Pedro teve a sua vida transformada. Pedro teve a sua vida mudada. O primeiro princípio espiritual que nós aprendemos aqui nesta noite é que a palavra de Jesus exige obediência. Obediência, uma palavra que desde quando eu pisei os pés nessa igreja eu tenho ouvido a palavra obediência. E eu falo, Deus, é tão simples, é tão fácil, mas parece que está tão difícil para nós. Mas ela não é difícil, obedecer.
Primeiro princípio, exige obediência. No capítulo 5, no versículo 4, vai dizer assim: então, acabando de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Olha só, parece que Jesus agora está brincando com Pedro. Pedro poderia olhar para Jesus e falar assim: você está de brincadeira, Senhor. Passamos a noite inteira pescando, passamos a madrugada inteira lançando a rede, e pela manhã puxamos, não pecamos sequer uma sardinha, e o Senhor manda lançar a rede. Tem hora parece que Deus quer brincar com a nossa fé, não é? Mas Ele quer o que? Só obediência. Deus, Ele não quer que você pergunte por quê. Você já parou para pensar quando você fala para o teu filho assim, ó, seu filho fala: pai, posso ir? Não. A segunda pergunta dele: por quê? Por que não? Mas por que, pai? Porque não dá, mas fulano vai, ciclano vai. Mas você não é fulano, você não é ciclano, você é meu filho, e eu estou falando que você não vai. Mas mesmo assim ele insiste: ah, pai, mas por que, pai? Deixa eu ir. É desse jeito. Só que Jesus, a palavra dele é tão firme, que Pedro fala assim: ah, mas já que o Senhor está falando. Pedro, ele entende, ele fala: o quê? Rapaz, Jesus está, ele não perguntou para mim se eu pesquei ou não. Ele não perguntou para mim se tem peixe no barco, não. Ele mandou lançar a rede. Senhor, se é o Senhor que está falando, eu vou lançar a rede. E ele vai e lança a rede novamente. E agora, Jesus está tentando mudar o foco daquela ministração, porque está todo mundo ali esperando qual vai ser o próximo ensinamento. E o próximo ensinamento agora é para Pedro, Tiago e João, que estão ali no barco. Você parou para atentar a esse texto, que Jesus, ele começa ali o seu ministério com os primeiros discípulos. Eu não sou um exímio pescador, longe de mim, mas eu acredito que tenha muita gente aqui que gosta de pescar. Jesus, ele sabia, e ele sabe, aonde estão os melhores peixes. Eu não entendo de pesca, mas eu sei que o peixe dourado aqui na nossa região é um peixe muito buscado pelos pescadores, né? Jesus, ele sabe onde tem um dourado. Jesus, ele sabe onde o pacu está. Jesus, ele sabe aonde o cascudo se encontra. E eu fui buscar alguns peixes. E eu pesquisei o peixe, o bagre. O bagre é um peixe liso, né? Na obra do Senhor também existem os bagres, né? Aquele que Jesus fala, Jesus prega, mas ele consegue dar um jeitinho de sair. E ele está ali, ó, e Jesus não desiste dele. Pedro não desiste dele, Tiago não desiste dele, e ele está ali. Só que ainda ele consegue sair. Poxa, ele estava aqui, cara, mas ele saiu. Mas sábado que vem ele volta, domingo ele volta. Segunda na oração ele vai estar, eu pego ele. Aí a oração chega, antes de terminar a oração ele, ó, pastor Emiliano está chegando. E aí nós olhamos e, cara, e aí nós vamos pegar o peixe, o cascudo, que ele gosta daquelas águas mais barrentas, mais escuras. Se puder entrar nas locas, ele entra. E é difícil. Só que Jesus disse: lança a rede. Lança a rede. Mas Senhor, não enxergo nada. Lança a rede. Lança a rede. Pelo poder do Espírito Santo, Deus está dizendo: lança a rede naquele seu amigo. Está difícil, mas lança a rede, não desanima não. Quem sabe ele está frustrado. E Jesus está dizendo: lança a rede para ele, vai. Lança a rede que eu vou trazer ele mais perto. Eu vou trazer ele mais perto. Lança a rede. Talvez você não sabe aonde ele está, mas continua lançando a rede. Mas como, Senhor? Vai na segunda-feira, na oração, começa a orar por ele. Vai cevando. Vai cevando. Mas como assim? Tem pescadores que quando ele vai pescar, antes de jogar o anzol,
ele já vai lá e começa a jogar a comida do peixe dali. E eu, não sendo pescador, eu falei, mas o cara está alimentando o peixe antes, só que eu jogar o anzol, não vou pegar nada. Mas ele pega e eu não. E ele está pegando. Por quê? Porque ele preparou o terreno antes. Ele preparou o terreno. Jesus ficou olhando aqueles 2 barquinhos, e eles puxando a rede, aquela multidão, e ele só olhando. Ele pregava a multidão e olhava os 2 barquinhos. Pregava para a multidão, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E olhando aqueles pescadores cabisbaixo, triste, desanimado, porque ainda não era a hora. Ainda não era chegada a hora naquele momento. Só que Jesus, ele tem uma maneira diferente, especial de trabalhar. Eu olho para a obra do Senhor, eu vejo, Senhor, o Senhor poderia pegar os teólogos, o Senhor poderia pegar os pastores, o Senhor poderia pegar aqueles estudiosos, que seria mais fácil para ele pregar. Ele falou, não, eu quero aquele lá, eu quero aquele que está sentado, eu quero aquele que está triste, eu quero aquele que está desanimado, eu quero aquele que ninguém tem dado nada para ele. É esses que eu quero. Jesus, ele andava no meio das sinagogas. Jesus, ele andava no meio dos sábios. Mas ele quis o quê? Pescadores. O que Pedro, Tiago e João sabia do Evangelho? Nada. Mas é isso que Deus quer. Deus não quer que nós sabemos, porque Ele quer nos ensinar. Deus quer nos ensinar primeiramente pela obediência. Ei, aprenda primeiro a obedecer. Obedeça a voz do seu líder, obedeça a voz do seu pastor. Quando você começar a obedecer, aí Jesus fala, agora eu vou começar a te ensinar. Porque você já aprendeu a obedecer. Você já sabe o princípio do Evangelho, obediência. Então o primeiro princípio desta noite da palavra, obedecer. A ordem de Jesus contrariava toda a lógica naquele momento de lançar as redes. Porque o plano do dia estava sendo frustrado, fracassado. Mas mesmo assim, Pedro escolhe obedecer. Era mais fácil. Poxa, o mestre está falando, rapaz, quem sou eu para obedecer? Eu vou falar não? Rapaz, o problema nosso é que quando se trata do Evangelho, quando se trata da obra do Senhor, nós temos o poder do não na boca. Não, eu não posso, não, não dá, não, eu não consigo, não, eu não vou. Mas quando é para o homem, é assim, eu vou, eu faço, eu posso, eu consigo. Nós damos o nosso maior esforço para aqueles que não nos dão nada. Nós se esforçamos no trabalho, chegamos frustrados em casa, trabalhamos o mês inteiro além do que era para nós fazermos, porém, chegamos frustrados. Valeu de alguma coisa? Não valeu. E quando chega na obra do Senhor, faço de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eles poderiam ter pegado simplesmente aquele barco, puxar de qualquer jeito. Pega a rede lá e joga aí. Mas não. Tem todo um trabalho para poder enrolar a rede, né? Não é juntar tudo. Não, tem que dobrar ela certinho. Tem um movimento para lançar a rede, porque se você lançar errado, você derruba todo mundo do barco. Você acaba estragando a pesca. E eles sabiam do trabalho que daria levar aqueles barcos novamente para longe da areia, águas profundas, e lançar. Mas a dúvida que para no ar é aquela, mas se eu pesquei, tentei pescar a noite inteira, não peguei nada, por que agora, no meio do dia, o sol quem sabe raiando, queimando, eu vou pegar alguma coisa? Mas quem estava mandando é o mestre. Mas quem estava dando a ordem era o mestre, não era qualquer um, não era simples assim. Porque quando eu vejo a palavra do Senhor, eu vejo que nada, que não pode entender, mas se nós confiarmos em Deus, se nós entregarmos a nossa confiança em Deus, aquilo que você não pode fazer, Ele pode. Aquilo que você não consegue fazer, Ele faz. Aquilo que nós não conseguimos carregar, Ele carrega por nós. Ele carregou um fardo muito mais pesado do que nós carregamos. Por pessoas, quem sabe que
nós não daríamos nada. Você, quem sabe, poderia olhar e falar assim: eu não vou carregar o peso dele, vou nada, não. Ele não fez nada o dia inteiro, eu vou carregar por ele. Mas Jesus não perguntou de quem era o fardo, de quem era o peso. Eu vou carregar, eu vou levar essa cruz, eu vou levar porque esse é o meu chamado, esse é a minha oportunidade. Lucas, no capítulo 5, versículo 5, a palavra vai dizer assim: então respondendo Simão, e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. Ele não falou: se o Senhor está pedindo, não, tu mandas. Ele sabia que Jesus está acima deles. Tu mandas, Senhor. Se o Senhor está mandando, eu vou fazer. É uma ordem simples, porém um grande aprendizado: obediência. Obediência. Porque eu entendo aqui que a verdadeira fé, ela se manifesta quando obedecemos mesmo sem compreender totalmente. Eles não compreenderam aquele momento, vamos para o mar novamente. Ninguém compreendeu, mas obedeceu. Talvez algumas coisas que Jesus vai pedir para você, você não vai compreender de momento, mas faça o que Jesus está te pedindo. Obedeça o que Ele está dizendo para você fazer, porque você vai ver o resultado vai ser positivo. Porque a nossa cultura é o quê? É uma cultura do quê? De questionamento. Tudo nós queremos questionar. Mas por que disso? Por que daquilo? Por que o teu filho questiona o que você fala? Porque você também questiona o que alguém fala. Ele aprende o que ouve. Se ele ouve a tua esposa questionando contigo, tu questionando com a tua esposa, ele vai aprender o quê? Questionar. E quando nós questionamos uma ordem de Jesus, é porque nós não confiamos. É porque nós não queremos Jesus entrando no nosso barco. Espera um pouquinho, quem é que vai entrar no meu barco? Nós deixamos o nosso barco entrar tantas pessoas, quando aquele que verdadeiramente vai fazer algo pela sua vida, nós roubamos. Espera um pouquinho, mas por que você quer entrar no meu barco? Mas por que você quer entrar no meu barco? O barco aqui nesta noite simboliza a tua família. O barco aqui simboliza a tua vida. Jesus, Ele quer entrar no teu barco nesta noite. Jesus, Ele quer direcionar o teu barco nesta noite. Quem sabe o que faltou para Pedro, Tiago e João naquela noite foi um norte, uma direção, um caminho. Porque o mar estava aberto. Tinha uma direção? Não tinha, vamos entrar no mar. Quando você sai para ir para algum lugar, você tem um norte, não tem? Você tem um objetivo, você tem um propósito, você sabe aonde você quer chegar. Eu saí da minha casa, eu queria chegar na igreja. Eu tinha o norte e a direção. Eu cheguei na igreja. Ninguém sai aleatoriamente e fala assim: vou sair. Você tem um rumo, você tem que ter uma direção. Você tem que ter um lugar, um destino para você parar. E nosso destino é os céus, irmãos. Nosso destino é os céus. Deus quer entrar no teu barco nesta noite para conduzir você até os céus. Deus quer fazer você obedecer nesta noite para que o seu destino chegue aos céus, para que nós possamos chegar aos céus. É isso que Jesus Ele quer de cada um de nós. O segundo princípio que eu aprendo aqui nesta noite é que quando Pedro obedece, o milagre acontece. Capítulo 5 do versículo 6. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixe e romperam-lhe as redes. Olha só. Primeiramente, Jesus se convida a entrar no barco. Não foi eles que convidaram. Eles estavam vendo que Jesus estava ministrando a palavra. A multidão estava aumentando. Jesus estava ficando sufocado. Jesus disse: ei, deixa eu entrar no seu barco. Jesus não perguntou: ei, você já pescou? Será que tem um espaço para mim entrar nesse barco aí? Será que eu vou conseguir entrar com os peixes? Jesus não perguntou nada disso. Posso entrar nesse barco? Segunda ordem de Jesus: vamos afastar um pouquinho da areia, leva mais para o fundo. Terceira ordem de Jesus: lança a rede.
tão simples assim? Mas é tão simples. É simples. O evangelho do Senhor, seguido da obediência, é simples. Não tem complicação, não tem por que nós complicarmos aquilo que Jesus já facilitou. Não tem alegoria, não tem enfeite, é simples. Obedeça. Obedecemos a voz do Senhor Jesus. E quando eles obedecem, então, a palavra do Senhor Jesus, lança a rede, eles não conseguem puxar. Quem sabe se pergunta, mas espera um pouquinho, o que será que aconteceu aqui? E eles começam a puxar e os peixes começam a vir, peixes de todos os tamanhos, peixes de todas as espécies, peixes de todas as formas. Você lembra quando o povo, livro 2 Samuel, vai escolher um rei? Pede um rei. Nós queremos um rei. Ah, como que vocês querem o rei? Nós queremos o rei assim, assim, assim. Pois bem, o Senhor disse: darei o rei segundo o pedido do vosso coração. Deus, ele dá aquilo que você pede. E o Senhor então deu quem? O rei Saul. No começo, tudo mil maravilha, irmãos, uma bênção. Só que depois Saul começa a desobedecer ao Senhor. Deus começa a olhar aquela situação e desaprovar o reinado de primeiro rei. Deus começa a desaprovar aquele reinado. E Deus olha e fala: não. Levantarei um rei segundo o meu coração. Um rei segundo o coração de Deus. Você entendeu? Porque Deus, ele escolhe pessoas certas. Você entendeu porque Deus não erra na escolha dele? Você já se perguntou: Deus, por que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Deus te escolheu e ele não errou na sua escolha. Não, Deus, mas fulano é melhor. Não, mas fulano não é você que Deus quer, é você que Deus escolheu. O Senhor, naquela pesca, peixe de todos os tamanhos, de todas as formas, de todos os jeitos. Eles ficaram maravilhados, porque quem sabe eles nunca tiveram pegado um peixe igual aquele. Daquele tamanho, daquele formato, daquela forma. Mas naquela noite, naquele dia, pegaram. Porque a escolha de Deus, ela é certeira, querido. Deus, ele não erra na escolha dele. Deus, ele sabe o que está fazendo. Deus jamais vai errar. E quando eles obedecem, o milagre acontece e manifesta o poder do Senhor Jesus em abundância. Quando o Senhor opera o milagre na vida do crente, ele faz em abundância. Ele não faz algo mirrado, não, um pouquinho só não. Deus faz em abundância. Lembra do azeite da viúva, que ele multiplicou o azeite da viúva? O profeta diz: não tem mais vasilhas. Sabe por quê? Porque a fé dela estava aqui, ó. Quem sabe ela trouxe um copinho. Talvez o profeta disse: você não sabe o tamanho do meu Deus, você não conhece o meu Deus. O que o meu Deus faz é infinitamente mais do que você tem pedido, do que você tem crido. É o que Deus, ele faz na nossa vida quando nós cremos. Quando nós entregamos o nosso barco nas mãos de Deus, não só para ele entrar, mas agora para ele os guiar. Quando Deus, ele está na proa do barco, quando ele está ali na frente do barco, nós temos o quê? A direção. Nós temos o norte, nós temos a paz, nós temos a tranquilidade, que nada vai nos acontecer. Porque Jesus, ele está no barco. Jesus, ele está no nosso barco. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, a palavra do Senhor vai dizer: melhor obedecer do que sacrificar. Por que o Senhor falava isso naquele momento? Porque Deus, ele olha o quê? O nosso coração, a sinceridade do nosso coração. O sacrifício: eu pequei, eu vou sacrificar um boi, um carneiro e tá pago, estou perdoado. Mas o coração continua o mesmo. O coração continua o mesmo. E Deus, ele está preocupado o que? Não, eu não quero oferta.
Não quero oferta ossada, queimada, não, eu quero o seu coração, eu estou preocupado com a sua alma, eu estou preocupado com a sua vida neste momento. Obedeça, não sacrifica mais não, obedeça. Porque quando nós sacrificamos, você tira o melhor de si, mas você se esgota. Porque o seu esforço foi além das suas contas, foi além do seu alcance. E muitas vezes você fala, desanimei. Por que nós vemos muitas pessoas desanimadas na obra do Senhor? Porque estão trabalhando em vão. Estão trabalhando sem a direção de Deus. Estão fazendo sem o comando de Deus. E aí acontece o quê? Frustração. Quantas pessoas estão paradas no ministério, desanimadas, porque se frustraram com pessoas, se frustraram com mensagens, se frustraram com louvores, se frustraram consigo mesmo. Você conversa com pessoas nas ruas que estão afastadas do evangelho. Eu se frustrei com fulano, com ciclano, por causa disso, por causa daquilo, e vem para cá, e vai para lá, quando na verdade Deus não tem nada a ver com a frustração da pessoa. E ela não consegue entender que o problema em si está dentro do coração. Porque estava o quê? Sacrificando de vez de o quê? Obedecer. Não sacrifica na sua vida não. Escolha obedecer. Para tudo, larga tudo. Faça que nem Pedro. Pega a rede, pega o barco, atraca ali, encosta ali, larga tudo ali e espera a voz de Deus chegar no teu coração. Espera Deus falar contigo. Espera Deus chamar de novo para o alto mar. Não se lance sozinho não. Porque quando nós se lançamos para alto mar sem a orientação de Deus, nós ficamos o quê? Perdidos. O que acontece quando um barco ele sai sem direção, sem rumo? Ele naufraga. Ele fica perdido, desorientado, não sabe para onde ir. Porque o mar não é como uma estrada, que tem as plaquinhas. Mais à frente, vira à esquerda, Curitiba. Mais à frente, seguindo reto, São Paulo. Mais à frente, tal e tal. Não tem placa. Você precisa conhecer para onde você está indo. E ninguém melhor do que Jesus para entrar no teu barco hoje e te conduzir nessa noite. Não existe ninguém melhor do que Jesus para nos conduzir no nosso barco. A terceira coisa que nós aprendemos nessa noite é que o milagre revela a nossa condição espiritual. Olha só. Só o milagre vai revelar quem verdadeiramente nós somos e como nós estamos. Somente o milagre ele vai revelar a nossa condição espiritual. No versículo de número 8. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Diante de Jesus, quem sabe passou uma leve reflexão na mente de Pedro. Um dia eu pensei que eu era pescador. Um dia eu achei que eu sabia de alguma coisa. Mas agora eu penso e sei que verdadeiramente quem conhece, quem sabe é Jesus Cristo. Ele se lança aos pés do Senhor e diz: Senhor, eu sou pecador. Ele reconhece a tua condição espiritual. Porque ele diz, como João Batista: eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Ele reconhece que nada ele é perante Jesus. Fala: meu Deus, se um dia eu pensei ser alguma coisa, hoje eu não sei nada. É assim quando nós aprendemos a palavra do Senhor Jesus. Quando nós achamos que aprendemos alguma coisa, vem alguém, traz uma mensagem e fala: meu Deus do céu. E aquela palavra ela queima o teu coração. E vai queimando, você vai queimando, fala: meu Deus do céu, perdão, Senhor. O que eu estou fazendo? O que eu tenho feito, Deus? Eu tenho uma dificuldade tremenda para ouvir um hino. Estava comentando com a minha esposa. Aquele hino que diz que eu estou perdendo tudo por amor, com alegria. E eu falo: Senhor, eu não consigo, Pai. Porque eu não estou vivendo isso, eu não faço isso. Eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha família.
Eu não vivo para o evangelho como o Senhor chamou para que eu vivesse. Eu não faço o que o Senhor peça para que eu possa fazer. Você já parou para pensar? Perdendo tudo com alegria? Quem é que perde tudo, meu irmão, e tem alegria? O único homem na Bíblia que eu vi perdendo tudo, mas a fé ficou intacta, foi Jó. Perdeu casa, perdeu bois, perdeu família, perdeu filhos, e a fé em Deus ficou intacta. Quando nós perdemos uma coisa minúscula, nós reclamamos, nós ficamos tristes, estragou meu dia. Nossa, capei, olha, não podia ter perdido aquilo ali, perdeu. E agora, estou perdendo a minha vida, com alegria. Por isso que a Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Examine o teu coração nesta noite. O que nós estamos fazendo é o suficiente na obra do Senhor? O que nós fazemos aqui é o suficiente para que nós possamos ver um dia a igreja sem um banco vazio? Ou nós não estamos fazendo nada para que isso um dia venha acontecer? A obra está na mão do bispo, a obra está na mão da pastora Eliane, a responsabilidade dela. Mas hoje o Senhor te escolheu como discípulo. Hoje o Senhor me escolheu como discípulo. Você parou para pensar que a tarefa agora de Pedro, Tiago e João já não era mais pescar? Já não era mais carregar rede? Já não era mais agora dar aula de pesca? Não. Ei, vem cá que eu vou ensinar vocês a ser pescadores de homens. A pesca que vocês vão realizar agora é diferente. Não é difícil. Talvez é mais fácil do que a de vocês. Por que é mais fácil? Porque eles vivenciaram um evangelho de milagres. Eles viram Jesus fazendo milagres, querido. Eles viram Jesus fazendo o sobrenatural. Eles andaram com Jesus, eles caminharam com Jesus, eles foram escolhidos por Jesus. Nós somos escolhidos por Jesus. Muitos de nós aqui vivemos milagres sobrenaturais. Milagres, se contarmos, muitos não acreditarão. Mas você viveu um milagre. Você sabe que aquilo que você viveu, você jamais vai esquecer. Talvez eu possa esquecer que um dia você me contou, mas você jamais vai esquecer aquilo que Jesus fez na tua vida. A transformação que Ele fez no teu ministério. A transformação que Ele fez na tua casa, no teu casamento. A transformação de dentro para fora que Ele está fazendo na sua vida. A transformação que Ele tem feito, como o apóstolo Paulo diz para nós, renovação de mente, mudando a sua mente. Ah, mas agora você é cristão, você tem que mudar a forma de andar, a forma de se vestir. Não, Deus está mudando primeiro de dentro para fora. Deus está mudando primeiro o seu coração. Deus vai mudar primeiro a sua mente. Aí o Espírito Santo vai dizer: agora tu é um servo. Você vai olhar e vai falar assim: eu não preciso mais de rede, eu não preciso mais de anzol, eu não preciso mais de vara, porque agora eu tenho aqui, ó, a palavra. Eu tenho uma palavra. Eu substituí a ferramenta. Deus, Ele vai substituir a ferramenta que você tem hoje, querido. Deus vai te dar algo novo. Deus vai te dar algo novo. Talvez ainda nós não sabemos como fazer, mas Jesus está dizendo: só permita eu entrar no teu barco nessa noite. Só permita eu entrar e você obedeça a minha voz. Porque quando nós estamos frustrados, você ouve conselho? Você consegue parar para ouvir alguém te dar conselho? Você consegue sentar e refletir o que deu errado para você começar de novo? Não tem como. Porque a frustração, ela não vem sozinha. Com a frustração traz o desânimo, faz o seu semblante cair. Ela traz, acho que a pior de todas as coisas, o desânimo diante a obra do Senhor.
Porque você olha e diz, mas eu sou crente. Eu tenho orado. Eu tenho buscado. Por que eu estou frustrado? Por que nada na minha vida tem mudado? É porque Jesus só está esperando você prestar atenção que quem está do teu lado, quem está no teu barco é Jesus. Só que se ele entrou no teu barco, você não pode tomar a frente dele, você tem que deixar ele resolver os problemas. Nós temos que deixar Jesus falar, ó, lança a rede à esquerda. Lança um pouquinho mais para a direita, você está lançando um pouquinho mais, lança um pouquinho mais para a direita. Mas que vai interferir se está aqui, se eu colocar aqui? Muita coisa. Muita coisa. Você já conhece alguma pessoa detalhista? Ela chega no local, ela começa a olhar. E aí ela vai arrumando. Um pouquinho para lá. Aí ele para, ele olha. Aí beleza, aí ele olha ali. O irmão chega no culto, ele vai lá e ajeita a gravata do irmão. Está torta. Aí você fala, rapaz do céu, o homem está olhando, cara. O homem está olhando. Jesus, ele é detalhista. Jesus, ele olhou Pedro, Tiago, naquele barco desanimado. Imagina de longe Jesus olhando e falar, rapaz, os homens estão tristes. A pesca não foi boa. Não precisava, acho que não precisava nem dizer que eles não pescaram nada, né? Muitas vezes o nosso semblante entrega a nossa situação. Quando você olha, você fala, não está bem. Muitas vezes nós não queremos nem conversar. Só ouvir Jesus falar. Só ouvir Jesus falar. E naquela noite, naquele dia, Pedro, Tiago e João ouviu Jesus falar. Se o Senhor está falando, eu vou lançar a rede. Ficaram felizes porque pelas suas próprias forças não pescaram nada. Mas Jesus disse, eu não preciso das tuas forças. Eu não preciso das tuas mãos nem dos teus pés. Eu só preciso do seu ouvido. Ouça, depois me obedece. Quem sabe para pessoas aqui nesta noite só está precisando ouvir. Desacelerar um pouquinho, para um pouquinho. E para ouvir. Muitas vezes nós oramos, pedimos. Não lembramos o que pedimos semana passada, estamos pedindo de novo, aí Jesus fez um milagre, mas Jesus não fez nada. Jesus não está ouvindo minha oração, mas você nem lembra o que você pediu semana passada. E já fez outro pedido para Jesus aqui. E Jesus está falando agora, para um pouquinho, deixa eu falar com você. Você está falando, me deixa falar. Para um pouquinho. Eu tenho aprendido que Jesus ele responde nas pequenas coisas. É numa oração que o irmão está orando antes do culto, é numa abertura do culto, é numa administração, é no louvor. A palavra-chave está ali, só que ela passa despercebida, porque nós estamos o quê? Voado. Jesus está falando e você ainda não prestou atenção. Jesus está falando, Jesus está dizendo e nós estamos aqui, meu Deus, fala comigo, Senhor. E Deus está falando, oh Deus, fala comigo. Jesus está falando, porque nós não paramos para ouvir, nós queremos conversar junto. Se uma pessoa falar, você falar junto com ela, você vai entender o que ela está falando? Ainda mais a pessoa do Espírito Santo, que a Bíblia vai dizer que ele fala com gemidos e... Imagina, para ouvir o Espírito Santo temos que parar, desacelerar, ficar isolado muitas vezes. Por isso que a Bíblia vai dizer, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Você sabe por quê? Porque toda a sua distração agora foi tirada. Agora é só você e o Pai. É só você e Ele. Não tem celular, não tem televisão, não tem filho, não tem esposa. É só você e o Pai agora. Ali você chora, ali você ri, ali você para, você fica em silêncio e Deus está falando. E aí você sai de lá satisfeito. Deus falou comigo hoje. Sabe por quê? Porque nós demos tempo para Deus falar conosco. Nós conseguimos ouvir Deus falar. E eu entendo aqui que o verdadeiro milagre não foi a grande pesca. Mas como assim?
os homens, mulheres, crianças, jovens, carnais que estavam ali. O grande milagre aconteceu quando aquela rede foi puxada. Mas o grande milagre naquele dia foi o arrependimento de Pedro, Tiago e João. O grande milagre foi a transformação de dentro para fora que estava acontecendo naqueles pescadores. Porque agora eles ouvem a palavra do Senhor e essa palavra começa a transformar as suas vidas. Ao ponto de eles dizer: Senhor, nós vamos te seguir. Sem saber o que ia acontecer, não me interessa mais a pesca, não me interessa mais a rede, eu não quero mais saber disso, agora eu quero estar contigo. Porque Jesus havia já começado uma transformação de dentro para fora, que muitos conhecem também como metanoia. De dentro para fora, que é o chamado da igreja, de dentro para fora. Só que muitos de nós preferimos o quê? De fora para dentro, ou seja, nós entramos. E quem não conseguiu chegar? Fica lá fora. O Evangelho do Senhor, como eu disse, ele é muito simples. Ele é muito simples para nossas vidas. Só que nós precisamos o quê? Obedecer. Obedecer a palavra do Senhor. Saber que existem princípios no Evangelho, que nós precisamos seguir esses princípios. Princípio esse, quem sabe, que Pedro não conhecia, nunca ouvia falado. Mas ele começa a ouvir, ele começa a ver Jesus fazendo milagre. Quem sabe ele mesmo não ficou admirado com aquela grande pesca, mas pela palavra que foi dada a ele. Pela palavra que foi dada a ele naquela noite, naquele dia. Lança a rede. Lança a rede. Tão simples assim, lança a rede. Algo que ele fazia, quem sabe, todos os dias, corriqueiramente. Todas as noites, saíam, voltavam pelo amanhecer do dia, com seus peixes pescados. Mas Senhor, o Senhor está pedindo para que eu faça algo que eu já estou fazendo. Mas agora você vai fazer segundo a minha direção. Segundo a minha palavra. Somente assim nós vamos ver os frutos do Senhor acontecer na nossa vida. Quando nós damos a Ele a direção, quando nós damos a Ele o controle, quando nós damos a Ele a ação, tira a ação da sua mão e coloca a ação nas mãos do Senhor. Deixa Ele agir por você nesta noite. Deixa Ele fazer por você nesta noite. E o quarto e último princípio que nós aprendemos aqui nesta noite. Jesus, Ele transformou pescadores em discípulos. Jesus transformou aqueles homens em pescadores de almas. Quem sabe a palavra, aquela frase ecoava no coração, no ouvido, na mente. Mas como assim, Senhor, pescadores de almas? Como assim pescadores de almas? E eles vendo Jesus pregar o Evangelho, formando a sua equipe, formando os 12 discípulos, cada um da sua forma, do teu jeito. Quem sabe alguns podiam criticar, mas espera um pouquinho, mas aquele ali não. Aquele ali não serve para nada. Vende a mim. Ah, mas aquela ali, quem é aquela ali? Vende a mim. Jesus escolheu um a um. O maior milagre foi a transformação da vida de Pedro. O convite deixado por o Senhor. Venha, porque agora vou te ensinar a você ser pescadores de gente, de pessoas, de homens, de mulheres, de criança. O maior convite que alguém poderia receber na sua vida, eu e você recebemos. Mas muitos de nós não estamos dispostos a ser pescadores, porque é mais fácil sentar numa mesa com a mesa posta. É mais fácil sentar e comer aquilo que já está pronto, do que eu ter que sair para poder pescar, para poder fazer, e aí poder oferecer. Só que Jesus, Ele está dizendo para nós: deixa o teu barco nas minhas mãos hoje, que todas as dúvidas que você tem, eu vou sancionar todas.
que todas as dificuldades que você tem, você não vai ter mais. Que todos os não que você ouviu, eu vou transformar em sim na sua vida. Jesus, Ele quer nos livrar nesta noite. Jesus, Ele quer tirar a frustração. A frustração de Pedro, Tiago e João tinha nome naquele dia. Era a rede. Qual é a sua frustração hoje? O que está deixando você frustrado? O que faz muitas vezes você se lembrar e entristecer o teu coração diante de Deus? O que faz muitas vezes você olhar e parar para pensar assim, mas será que está valendo a pena? E aí nós vivemos do quê? De momentos. O Espírito Santo, muitas vezes, ele não quer só uma visita. Ele quer habitar. Ele quer morar no nosso coração. E quando nós vivemos em momentos, é isso que acontece na nossa vida. Eu venho para o culto, eu me encho com a palavra do Senhor, mas no outro dia, já foi aquele momento. Vem a frustração, mas, poxa, cara, mas o que aconteceu? Eu não consigo esquecer. Hoje o Senhor está dizendo, lança fora essa frustração. Pega ela pelo poder da fé hoje. Eu não sei qual é a sua frustração, mas pega ela pelo poder da fé e lança fora hoje. Lança diante do Senhor hoje. Deixa Ele cuidar da sua vida, deixa Ele cuidar do seu barco, deixa Ele cuidar da sua pesca. Olha que maravilha. Jesus pescar por nós, imagina. Você está no barco, Jesus falar assim, ó, pode deixar, porque hoje é comigo. Hoje é comigo. Hoje tu senta e só aprende, porque hoje quem vai fazer sou eu. Hoje eu faço na sua vida hoje. Hoje eu faço aquilo que quem sabe você nunca viu ninguém fazendo. Para a gente poder concluir nessa noite. Assim como Pedro, somos chamados a lançar fora as nossas redes. Autossuficiência. Pedro, ele era autossuficiente naquilo que ele fazia. Porque ele tinha dom, ele tinha talento. Mas faltava algo na vida de Pedro, que ele não tinha. Era a unção. A unção, Deus só dá para aquele que é servo. Aquele que é servo do Senhor, ele tem unção. Nós olhamos na rua as pessoas que têm um dom. Você olha e você fala, rapaz, mas aquele cara tem um dom. Mas o que falta para ele é unção. Você fala, rapaz, esse camarada na igreja, ele ia ganhar muitas almas para Cristo. E aí o que falta para a vida dele? Falta unção. Muitas vezes para o nosso ministério fluir, para a nossa vida fluir, falta a unção de Deus na nossa vida. Falta essa presença no nosso barco para que Ele dá as ordens e aí as coisas começarem a acontecer da maneira que Ele quer. Da forma que Ele quer na nossa vida. E deixar Ele conduzir, deixar Ele levar. Deixar que Ele faça nas nossas vidas. Mas como assim? Porque nós olhamos na palavra do Senhor alguns chamados inusitados. Pessoas que foram chamados que, se fossem os dias de hoje, nós iríamos retrucar. Mas espera um pouquinho, Senhor. Eu vou caminhar do jeito, junto com Ele? Espera um pouquinho. Eu vou caminhar do lado de Mateus, o publicano? Eu vou ter que sentar à mesa com ele? Eu vou ter que agora andar de 2 em 2. Eu vou andar com o pastor Emiliano, mas não vou andar com o Mateus publicano, não. Separa ele com o outro. Você lembra quando nós estávamos na escola e tinha que fazer dupla? Para fazer um trabalho, fazer uma prova, e você olhava, opa, peraí, fulano, vem. Fulano está sentado lá na última cadeira, você ia lá correndo para buscar ele. Eu quero ele do meu lado. Eu quero ela do meu lado. Jesus escolhe e chama aquela mulher samaritana. Imagina. Jesus que faz um ministério até então só de homens. Discípulos só homens. Aí de repente ele traz aquela mulher samaritana, quebrando as barreiras de gêneros e etnia. Mas não é só homem. Não, mas a atitude dela chamou a minha atenção. A atitude dela chamou a minha atenção. A obediência. Talvez o que ela fez, nenhum outro tinha feito. Mas ela ousou. Nós temos que ser ousados na presença do Senhor. O que dizer
de Saulo, o conhecido Paulo. O que dizer daquele homem? Quando eu olho para a história de Paulo, Saulo de Tarso, eu olho, Senhor, você foi fundo, hein? Você foi buscar trazer aquele lá que perseguia. Esse é o poder do Evangelho do Senhor. Transformação. Transformar um lixo em alguém de honra. Quando Paulo egressa o ministério, eles olham e falam, o quê? Você está maluco, rapaz? Aquele camarada até ontem estava perseguindo Jesus. Aquele camarada até ontem estava matando. Eu, hein? Ô Paulo, fica aí, tá? Fica aí, não vem para cá não, mistura aqui não. Todo mundo estava com medo. Mas Jesus sabia que com a transformação de dentro para fora, ele ia ser o suficiente. Ele ia ser transformado. Por quê? Porque ele precisava somente da palavra. Só a palavra que transforma, não tem outro meio de transformar. Mas fulano não pode. 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 E a mulher que ungiu os pés de Jesus? A mulher que ungiu os pés de Jesus catou o perfume mais caro que tinha na época e ó, os pés de Jesus. Judas olhou aquela situação e falou, que está maluco? Me dá aqui que eu vou vender isso aqui, vou fazer dinheiro, porque ele era acostumado a pegar os tributos que todo mundo ofertava aqui, ó, saqueava a casa de Deus. Ele pegava, ele roubava, na verdade, a palavra é essa, ele roubava. E quando ele olha aquilo ali, ele fala, isso aqui é desperdício. Só que ela sabia quem era Jesus. Você está entendendo que a pessoa, quando ela sabe quem é Jesus, não importa o valor, não importa o local, não importa a hora, é Jesus. É Jesus que está falando, não importa. É a segunda palavra dele, não é a minha. É a vontade dele, não é a nossa. É o querer o dele, não é o seu. E assim as coisas se transformam. E assim as coisas mudam. E por último, Zaqueu. Zaqueu, um homem que era rico. Rico, rico, rico. Chefe dos cobradores de imposto. Porém, odiado. Ele era odiado. Sabe por quê? Porque ele cobrava além do que era normal. Quem sabe Zaqueu andava na rua, a pessoa fala, não, ixi, larga isso aqui para lá, filho, isso aqui não serve para nada. E Jesus olha para ele, Zaqueu, desce daí porque me convém hoje pousar na tua casa. Rapaz, Jesus é corajoso, não é? Quem sabe aquela multidão falou, o quê? Você vai dormir na casa desse aí? Você vai dormir na casa desse camarada aí? Jesus foi. Jesus, quando Ele quer salvar, não tem barreiras. Quando Jesus Ele quer transformar, quer operar o milagre, não existe situação difícil. Ele não reconhece a palavra difícil. Para Jesus nada é impossível, meu irmão. Para Jesus nada é impossível. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria só que você mentalizasse nesta noite. Eu gostaria que você, em silêncio, fechasse os seus olhos. O que tem frustrado o teu coração? O que tem te trazido desânimo? O que tem roubado as suas forças? O que tem feito você chorar? Ainda que oculto, escondido. Pelo Espírito de Deus, Deus está dizendo: você tem chorado em oculto? Só que se esquece que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele tem te ouvido, Ele tem te visto. O Senhor, nesta noite, Ele quer que você pega hoje, como Pedro fez aquela rede. Pedro olhou, a frustração dele, quem sabe ele segurou aquela rede nas mãos e disse:
é a última vez que eu seguro nessa rede de pesca. Porque ele estava se transformando em um pescador de homens naquela noite. Porque a palavra chegou até o coração dele. E em Efésios capítulo número 3, versículo 20, a palavra diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera. Jesus, ele pode fazer tudo na sua vida hoje. Jesus, ele pode transformar a sua vida hoje num piscar de olhos. Ainda que não foi o suficiente para o teu coração, Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. O que Paulo está dizendo? A renovação do homem interior. O homem interior é renovado dia a dia, indicando um processo contínuo de dentro para fora. Um processo contínuo. Todo dia Deus tem mudado o teu coração. Todo dia Deus tem trazido uma palavra para o teu coração. Todos os dias Deus tem alimentado a tua alma, para que esse homem de dentro de você, essa mulher de dentro de você, ela venha fluir. Uma pessoa sábia, obediente, temente à palavra do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, ó Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela palavra pela qual nós fizemos uso e menção nesta noite. Eu louvo ao Senhor, Pai, porque pessoas neste momento, Senhor, que nos ouve e nos escuta e nos vê pela plataforma IBR, Senhor, as pessoas que nos assistem nesta noite estão pegando agora as suas frustrações, estão pegando agora, Pai querido, as suas tristezas, as suas lágrimas, as suas fraquezas, estão lançando diante aos teus pés, ó Pai. E eu creio, Senhor, na transformação de dentro para fora. Eu creio na renovação da mente, Pai. Assim como o Senhor fez com Paulo, assim como o Senhor fez com Tiago e fez com João, assim como o Senhor fez com Pedro, o Senhor está fazendo, Pai, com muitas vidas nesta noite. Por isso, ó Pai amado, nesta noite eu entrego todos e tudo nas tuas mãos. E peço para que o Senhor entre no nosso barco nesta noite. Eu peço para que o Senhor, Pai, não fique apenas, ó Pai amado, do lado de fora, mas que o Senhor pise dentro desse barco nesta noite. Que você entre, Pai, e faça a transformação necessária para nossas vidas. Que você faça aquilo, Senhor, que Tu queres, ó Pai. E que a honra e a glória seja dada ao Senhor Jesus neste momento. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe você nessa noite, a tua casa, a tua família. Amém? Estenda as tuas mãos para frente, feche os seus olhos.